Mr. President, Mr. President. Yes, Mr. President. Have the people Don't you find them nice? Huh? Nice people, right? We believed earlier this week that we were moving towards a mutually beneficial agreement. In recent days, the United States... Olha, deixa eu te dizer porque eu estou com uma certa tranquilidade. Primeiro porque eu tenho o Ministério do Exterior trabalhando isso. Demand for metal cutting and similar machine tools is hitting its highest levels in a century. Mr. Fiz na área. E sim, hoje vamos desvendar a cagada americana. Sabe aquela frase maravilhosa que conquistou americanos? Aquele tiro de raspão na orelha que deu aqueles 2% nas urnas a favor de Trump? Pois é. E se eu te contar que nada disso foi verdade? Então vem comigo, porque Mr. Fix vai te levar nos confins do rombo americano. Agora, antes de continuar, uma correção importante para ninguém distorcer o que eu estou dizendo. O atentado contra Donald Trump, em Butler, na Pensilvânia, no dia 13 de julho de 2024, foi absolutamente real. O que não existe é comprovação de que aquele atentado tenha dado exatamente 2 pontos percentuais para Trump nas urnas. No resultado oficial, Trump recebeu 49,80% do voto popular. Kamala Harris recebeu 48,32%. Ou seja, a diferença foi de aproximadamente 1,5 pontos. O atentado energizou a base republicana, aumentou a mobilização em torno de Trump e teve enorme impacto político. Vamos ao que interessa. Porque a história começa muito antes dos atuais 40 trilhões de dólares. E aqui mora a primeira surpresa. Quando Donald Trump assumiu a presidência pela primeira vez, em janeiro de 2017, a dívida pública americana estava em aproximadamente 19,95 trilhões de dólares. Trump chegou com a velha bandeira: America First. América em primeiro lugar. Menos desperdício, mais empregos, mais indústria, mais crescimento. Um governo administrado, segundo a narrativa, com a eficiência de um empresário. Era uma frase excelente, curta, patriótica, memorável. Politicamente funcionou maravilhosamente. O problema começa quando Mr. Fix troca o boné de campanha por uma calculadora. Em dezembro de 2017 veio uma das grandes marcas econômicas do primeiro governo Trump, a reforma tributária conhecida como Tax Cuts and Jobs Act. Trump reduziu impostos de empresas e de pessoas físicas, defendendo que o crescimento econômico ajudaria a compensar a perda de arrecadação. A teoria era maravilhosa. Corta imposto. A economia explode. A arrecadação aparece. E todo mundo vive feliz para sempre. Só tinha um pequeno detalhe, chamado Congressional Budget Office. Did you direct Secretary Besson to intervene in the bond market? Was No, that your idea? not at all. No, he's a very capable man. He wanted to do it. He's very good at it. He has a good touch, very good natural touch for the bonds and interest, and he did that, yeah. The yields have come back up since then. Have you talked to him about another type of intervention? Is that something he will be We have doing? many types of intervention. That's one. The ultimate intervention is our military, and if we have to use that, we will. Foi uma crise excepcional, que aumentou enormemente a dívida durante os 2 governos. Portanto, não vou fazer aquela mágica partidária maravilhosa de pegar cada dólar gasto na pandemia e colocar no bolso de um único presidente. Mas o número continua impressionante. Quando Trump deixou a Casa Branca, em 20 de janeiro de 2021, a dívida estava em aproximadamente 27,8 trilhões de dólares. Ou seja, ela cresceu quase 8 trilhões durante seu primeiro mandato. Boa parte disso veio da pandemia, mas a deterioração fiscal já havia começado antes dela, com redução de impostos combinada a gastos elevados.
America First. Aparentemente, o déficit também ganhou cidadania americana. Então veio Joe Biden. A dívida continuou crescendo. Biden também gastou. Biden também teve grandes programas. Biden também deixou déficits enormes. E quando Donald Trump voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025, não recebeu exatamente uma conta bancária saudável. Recebeu uma dívida de aproximadamente 36,2 trilhões de dólares. Esse ponto precisa ficar muito claro. Trump não criou os 36 trilhões. Ele herdou os 36 trilhões. E antes mesmo de suas novas políticas entrarem em vigor, o CBO já projetava um déficit de aproximadamente 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2025. Social Security, Medicare, programas obrigatórios, juros da própria dívida. Tudo isso já empurrava os Estados Unidos para uma trajetória fiscal extremamente difícil. Então Trump entra novamente. E aí começa a segunda temporada de America First, agora acompanhada de Elon Musk e do Doge. A promessa? Cortar desperdícios, enxugar a máquina, economizar centenas de bilhões, talvez trilhões. Finalmente alguém havia encontrado a motosserra fiscal. Problema resolvido? Calma. Em agosto de 2026, o órgão de auditoria do próprio Congresso americano, o GAO, analisou os números divulgados pelo Doge e encontrou problemas sérios na chamada Wall of Receipts. Algumas economias estavam incorretas, outras não tinham documentação suficiente. Havia contratos nos quais o Doge anunciou economia, mesmo quando o contrato acabou não sendo reduzido. Em um caso analisado pelo GAO, foram anunciados 1 bilhão e 700 milhões de dólares de economia em um contrato do Departamento de Defesa. Só que o contrato não foi encerrado. Não teve redução de escopo. Não teve redução de financiamento. Economia realizada? Zero. É quase uma nova escola de contabilidade. Você olha para a despesa, declara que economizou. Não economiza e depois coloca o valor no site. Parabéns, descobrimos o Excel metafísico. Mas existe um problema ainda maior. Mesmo que Trump conseguisse cortar muitos gastos discricionários, ele evitou atacar de maneira estrutural os grandes motores do orçamento: Social Security, Medicare e, obviamente, os juros. Porque cortar programa pequeno aparece bonito na televisão. Mexer no grande elefante fiscal é onde começam os telefonemas dos eleitores. Agora chegamos a 15 de março de 2025. Trump assina a Lei de Financiamento, conhecida como Public Law 119-4. Entre as medidas estava a retirada de 20,2 bilhões de dólares destinados à fiscalização do IRS, a Receita Federal Americana. A ideia parecia simples: cortar dinheiro da Receita. Menos governo. Maravilhoso. Só que o CBO fez as contas depois. A redução da fiscalização significaria menos auditorias e menos arrecadação. Resultado projetado? 66 bilhões de dólares. A mais no déficit entre 2025 e 2034. Você economiza 20. Perde 66. Isso não é America First. Isso é promoção fiscal. Leve 20 e pague 66. Mas aí chegou 2 de abril de 2025, o famoso Liberation Day. Trump apareceu com seu grande projeto tarifário. Tarifas para todo lado. China. Lumber. Now, Canada is promising to hit back dollar for dollar, raising the stakes in a major fight with one of America's closest trading partners. Here to tell us more is U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. Ambassador, thanks for joining us. This is kind of big news. So what do you expect to happen from here? Do you think trade talks will get back on track, or will there be a pause here for a while? It's hard to say. We don't have new talks planned with the Canadians. We're moving forward with measures that respond to Canadian retaliation. Porque cortar programa pequeno aparece bonito na televisão.
Mexer no grande elefante fiscal é onde começam os telefonemas dos eleitores. Agora chegamos a 15 de março de 2025. Trump assina a Lei de Financiamento, conhecida como Public Law 119-4. Entre as medidas estava a retirada de 20,2 bilhões de dólares destinados à fiscalização do IRS, a Receita Federal Americana. A ideia parecia simples: cortar dinheiro da Receita. Menos governo. Maravilhoso. Só que o CBO fez as contas depois. A redução da fiscalização significaria menos auditorias e menos arrecadação. Resultado projetado? 66 bilhões de dólares. A mais no déficit entre 2025 e 2034. Você economiza 20. Perde 66. Isso não é America First. Isso é promoção fiscal. Leve 20 e pague 66. Mas aí chegou 2 de abril de 2025, o famoso Liberation Day. Trump apareceu com seu grande projeto tarifário. Tarifas para todo lado. China. O tesouro arrecada. Mas alguém paga. E tarifa não nasce em árvore na fronteira. Ela entra no custo de importadores, empresas, cadeias produtivas e consumidores. Só que a novela ficou ainda melhor. No dia 20 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte decidiu que Trump não poderia utilizar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência, a IEEPA, para impor parte importante daquelas tarifas. E aí aconteceu aquilo que qualquer ministro da Fazenda adora. Começaram as devoluções. Em março, o CBO calculou que a retirada daquelas tarifas aumentaria os déficits projetados em cerca de 2 trilhões de dólares entre 2026 e 2036, comparada à projeção feita um mês antes. Por quê? Menos receita tarifária, mais necessidade de empréstimos, mais juros. Até agosto de 2026, aproximadamente 100 bilhões de dólares em tarifas invalidadas já haviam sido devolvidos. Trump, posteriormente, buscou outras bases legais e reconstruiu parte da estrutura tarifária. Mas a experiência deixou uma bela lição. Quando você pretende financiar parte do Estado com tarifa, talvez seja interessante confirmar primeiro se a tarifa vai sobreviver no tribunal. Detalhes. Agora chegamos a 16 de maio de 2025. Moody's, uma das grandes agências de classificação de risco do mundo. Os Estados Unidos carregavam a classificação máxima da Moody's desde 1919, mais de um século. E então, adeus, AAA. A Moody's rebaixou os Estados Unidos de AA para AA1. Motivo? Dívida crescente, déficits persistentes, juros cada vez maiores. E aqui novamente precisamos ser justos. A Moody's não disse: a culpa é exclusivamente de Donald Trump. O problema fiscal americano atravessou governos democratas e republicanos durante décadas. Trump recebeu uma bomba que já estava com o pavio aceso. O problema é o que ele fez depois de receber a bomba, porque menos de 2 meses depois chegaria aquilo que Trump chamou orgulhosamente de One Big Beautiful Bill, a grande e bela lei. E, meu amigo, ela realmente ficou grande, principalmente para o déficit. No dia 3 de julho de 2025, a Câmara aprovou o pacote por 218 votos a 214. No Senado, o placar havia terminado empatado, e o vice-presidente J.D. Vance deu o voto decisivo. No dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, Trump assinou a lei. Fogos, cerimônia, aviões, festa. E uma conta que o contribuinte poderia comemorar durante a próxima década. A legislação tornou permanentes vários cortes tributários de 2017. Criou novos benefícios fiscais. Aumentou recursos para a defesa.
aumentou recursos para a segurança de fronteira e imigração. Também cortou programas como Medicaid e assistência alimentar. Mesmo com esses cortes, o saldo fiscal continuou negativo. Em agosto de 2025, o CBO calculou que a lei aumentaria os déficits em aproximadamente 4 trilhões e 100 bilhões de dólares entre 2025 e 2034, incluindo 718 bilhões apenas em juros adicionais. Depois, na atualização de 2026, o CBO estimou o impacto de aproximadamente 4 trilhões e 700 bilhões de dólares nos déficits entre 2026 e 2035. 4,7 trilhões. Big Beautiful Bill. Realmente. Big? Sim, beautiful. Depende de quem recebe o boleto. E aqui aparece uma das maiores contradições da política fiscal de Trump. De um lado, o governo dizia que estava cortando o desperdício com o DOGE. Do outro, assinava uma legislação cuja projeção oficial adicionava trilhões aos déficits futuros. É como cancelar a assinatura da Netflix para economizar R$50 e comprar uma Ferrari parcelada na mesma tarde. Mas a lei trouxe mais uma pequena lembrança. Did you direct Secretary Bessent to intervene in the bond market? Was No, that your idea? not at all. No, he's a very capable man. He wanted to do it. Ela aumentou o teto da dívida americana em 5 trilhões de dólares. Porque nada combina melhor com um discurso de responsabilidade fiscal do que precisar aumentar em 5 trilhões o limite do cartão. Agora vem outro ponto pouco comentado: a imigração. Trump endureceu drasticamente as políticas migratórias. Independentemente da discussão política ou de segurança sobre imigração, existe uma questão puramente fiscal. O CBO calculou que as ações administrativas adotadas em 2025 reduziriam a população americana projetada para 2035 em aproximadamente 5,3 milhões de pessoas. Menos pessoas também significam menos trabalhadores, menos salários tributáveis, menos arrecadação. Resultado fiscal estimado pelo CBO: a política de menor imigração acrescentaria aproximadamente 500 bilhões de dólares aos déficits projetados entre 2026 e 2035. Essa é uma daquelas contas que não aparece no palanque. No palanque você fala fronteira. Na planilha aparece base tributária. Chegamos então a 2026. O governo já tinha uma dívida gigantesca. Juros gigantescos. Déficits gigantescos. Qual seria a solução? Talvez contenção de despesas? Bem, Trump anunciou a intenção de elevar o orçamento militar de 2027 para aproximadamente 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Em 2026, o valor aprovado era de aproximadamente 901 bilhão. É uma proposta. Ainda depende do Congresso. Portanto, não vou colocar esse dinheiro na dívida como se já tivesse sido gasto, mas ela mostra a direção da política. Ao mesmo tempo em que Washington fala em consolidação fiscal, prepara uma expansão histórica do orçamento militar. America First. E aparentemente o Pentágono First também. Aí veio a guerra contra o Irã em fevereiro de 2026. Quase 5 meses depois, em julho, os custos americanos relacionados ao conflito já eram estimados em aproximadamente 37,5 bilhões de dólares. E em 24 de junho, Trump pediu ao Congresso mais 87,6 bilhões de dólares em financiamento suplementar. Desse total, mais de 67 bilhões seriam destinados a operações militares. Novamente, pedido não significa dinheiro automaticamente gasto, mas significa uma coisa muito simples: mais pressão em uma situação fiscal que já estava pressionada. E não para por aí, a guerra também ajudou a pressionar petróleo, combustível, inflação
E quando a inflação preocupa o mercado, os juros cobrados pelos investidores sobem. E quando o governo deve 40 trilhões, cada pontinho de juros começa a parecer um pequeno meteoro caindo dentro do orçamento. Agora chegamos a agosto de 2026. O grande número, 40 trilhões de dólares. A dívida nacional americana ultrapassou pela primeira vez na história essa barreira. Aproximadamente 32,3 trilhões estavam nas mãos do público. Outros 7,8 trilhões correspondiam a obrigações dentro do próprio governo. Somando tudo, mais de 40 trilhões. Em agosto de 2026, o Tesouro dobrou determinadas operações de recompra para pelo menos 4 bilhões de dólares por operação. Os juros de longo prazo caíram inicialmente. Washington respirou. O mercado olhou, pensou, fez as contas. E os juros voltaram a subir. Os títulos de 30 anos chegaram a aproximadamente 5,34%. O maior nível desde 2007. Por quê? Porque recompra de título pode melhorar liquidez, pode reorganizar vencimentos, pode aliviar uma distorção temporária. Mas ela não faz 40 trilhões desaparecerem. É como pegar 10 boletos espalhados pela mesa, colocar todos em uma pasta bonita e dizer: pronto, organizei minhas finanças. Não, meu amigo, você organizou os boletos. Você ainda deve. E os juros federais já estão chegando perto de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares neste ano fiscal. O pagamento de juros já se tornou o segundo maior grande item do orçamento federal americano. Só fica atrás da Social Security. Olha a ironia. Durante décadas, os Estados Unidos discutiram quem tinha o maior exército, quem tinha mais porta-aviões, quem tinha mais caças. Hoje existe outro gigante dentro de Washington. Ele não usa uniforme, não lança míssil, não aparece em desfile. O nome dele é juros da dívida. E ele come mais de 1 trilhão de dólares por ano. Então vamos juntar as peças. A análise séria fica exatamente no meio dessas duas propagandas. Ele herdou uma situação ruim, mas tomou decisões que pioraram significativamente a trajetória projetada da dívida. E essa é a parte que o slogan não conta. America First conquistou palanques, conquistou votos, conquistou manchetes. Mas, na planilha fiscal, talvez o slogan mais preciso neste momento fosse Interest First, juros primeiro. Porque antes de Washington financiar o próximo grande sonho americano, tem uma conta de mais de 40 trilhões de dólares esperando na porta. E essa conta não vota, não aplaude, não usa boné. Ela simplesmente vence. Eu sou Mr. Fix e estive mais uma vez com vocês.